sejam muito bem-vindos ao programa Envolve 50 Mais TV, Lições e Inspiração, com o programa Sexualidade. Eu sou Raquel Barea, Master Coach e sexóloga cristã. E hoje vou trazer para vocês um conteúdo bastante delicado, mas muito atual. Está sendo muito questionável e discutido esse assunto que eu vou trazer, que é o divórcio cinza. Bom, primeiro eu vou começar falando para vocês o que é o divórcio cinza, né? É a separação, é o divórcio após anos de casamento de pessoas com 50, com 60, até com 70 anos. Inclusive tem pesquisas hoje que dizem que 36% dos divórcios que acontecem hoje são de pessoas com 50 anos ou mais. E em contrapartida, só para vocês terem uma ideia da repercussão e de quanto isso está crescendo ano a ano, em 1990, essa porcentagem era apenas de 8,7%. Então, olha a diferença, quase que quadriplicou em pouco mais de 25 anos. Então, veja bem, de 35 anos, na verdade, né? 1990 até 2025. Então, quase que quadriplicou, mais ainda, né, do que o quádruplo. Então, é um assunto que está sendo muito discutido e existem alguns fatores, algumas causas que levam as pessoas com 50 anos ou mais estarem se divorciando. Algumas delas são, por exemplo, a aposentadoria, o casal que ambos trabalhavam ou um só trabalhava, passa a ser aposentado e ficar dentro de casa. Então, a convivência que antes era mais noturna e nos fins de semana, passa a ser período integral. E aí podem surgir várias desavenças, alguns conflitos entre esse casal que pode decorrer num divórcio. Outro, a independência feminina também. Hoje a mulher está muito à frente no mercado de trabalho e tem uma certa independência financeira. E com isso ela também conquista uma certa independência emocional, que pode levar também ao divórcio após os 50 anos. A outra é um pouco o síndrome do ninho vazio. Sabe aquela questão de que já criaram os filhos, já cumpriram as metas da família, os filhos já estão, às vezes, trabalhando ou até já casados, e aí fica aquela sensação de que já cumprimos as nossas metas e os nossos compromissos. Então agora eu quero curtir os próximos anos, que também é uma das outras causas, que é a perspectiva de vida, como nós hoje temos a perspectiva de vida de viver 80, 90 anos, então o casal pode pensar assim, já criamos os filhos e eu quero viver os meus próximos 20, 30 anos curtindo a vida, com liberdade, com independência. Então esse também é um dos fatores. Existem outros, é claro, e até a gente vai estar no decorrer do programa estar falando sobre isso. Mas eu trouxe um convidado muito especial, nada melhor do que quem passou pelo divórcio cinza para estar trazendo esse conteúdo para vocês. E foi essa a ideia que eu tive hoje. Então eu quero apresentar para vocês o meu convidado de hoje, o Sérgio. Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Boa tarde, Raquel, tudo bem? E você? Gratidão por ter me convidado e eu espero poder contribuir em alguma coisa com esse seu programa, com a sua motivação aí. Sérgio, se apresenta aqui para os nossos telespectadores, quem é o Sérgio, aonde o Sérgio mora e como que iniciou o divórcio seu. Meu nome é Sérgio Sanches Fabres, eu trabalho com propriedade rural, trabalho com gado e moro em Nova Esperança. Mas boa parte da minha vida atuei como farmacêutico, trabalhando numa empresa familiar. Aí em 2012 paramos a última filial e eu dei sequência naquilo que a gente já trabalhava, que era a propriedade rural. Meu divórcio aconteceu no início dessa década, a separação ocorreu em 21, ou melhor, dia 8 de junho de 2021. Ela ocorreu de forma abrupta, eu nem sabia, eu sabia que o relacionamento já não estava tão bom, mas eu não sabia que estava a ponto de ser interrompido dessa forma. O meu filho estaria saindo de casa para morar sozinho, e ok, até aí normal, só que no dia que ele saíra de casa, a minha ex-esposa, ela saiu junto com ele. Dia 8 de junho, eu me lembro que era uma terça-feira, eu cheguei da minha propriedade, tomei meu banho, jantei e fui assistir o leilão
de gado que acontece todas as terças-feiras em Nova Esperança. E nesse período eles começaram a levar algumas coisas lá para a garagem, tanto meu filho quanto minha ex-esposa. No dia seguinte eu estaria indo novamente para Nova Esperança, eu morava aqui inclusive, né, em Maringá ainda, e eu notei, minha ex-esposa era a síndica do prédio, eu notei que beirando a calçada tinha alguns cones, característicos de quando vai ter alguma mudança. Perguntei para a zeladora, quem é que vai mudar? Ela falou, não sei, Sérgio. E era minha ex-esposa. Quando eu cheguei no dia 9 de junho à noite, não tinha mais ninguém em casa, algumas coisas foram levadas, que eram dela, e uma carta de despedida, uma carta muito triste para mim, porque eu lá comecei a notar quem de fato eu fui durante esse casamento. Foi bem difícil. E foi uma surpresa, pelo que você está falando, foi uma coisa totalmente inesperada para você. Exatamente, totalmente inesperada, me pegou de surpresa e a ponto de me trazer memórias assim de horas assim, de coisas que aconteceram durante a noite que eu cheguei, e no dia 10 também foi um dia bem desafiador, porque eu não sabia o que fazer. Foi bem bacana que você trouxe até a questão do seu filho, né? E você tem uma outra filha também, é isso? Eu tenho uma filha também que mora em Osasco, São Paulo, que já não morava aqui em Maringá. Então veja bem, para aqueles dados que eu trouxe, né, de que as principais causas, uma delas é os filhos já adultos, está se confirmando aqui no seu caso do seu divórcio, né? E uma outra situação que eu quero trazer aqui também. A maioria das pesquisas, elas apontam que quando os filhos são mais novos, alguns casais prorrogam a separação por conta de se preocupar com o bem-estar dos filhos, com os filhos crescer bem emocionalmente. Então, acabam até prorrogando o divórcio. Mas as pesquisas apontam também que mesmo filhos adultos, eles entram em sofrimento, eles também sentem a raiva do abandono, vamos dizer assim, e também há um turbilhão de emoções que precisam ser trabalhadas nos filhos adultos. Eu quero que você traga um pouquinho a sua experiência. Como aconteceu para os seus 2 filhos adultos? O meu filho ele foi conivente com essa situação, mas eu entendo plenamente a conivência dele. Porque a mãe realmente ela sofreu durante o nosso relacionamento por conta de hábitos antigos que eu tinha. Apesar de já não ter tantos hábitos ruins, como há 15 anos atrás, antes do fim do casamento, essas mágoas da minha ex-esposa, elas ficaram. E possivelmente ela passou para ele algumas coisas e ele foi solidário a ela. Minha filha já não morava mais em Maringá, então não sei exatamente qual foi a reação dela. Eu sei que ela possivelmente deve ter sentido também esse drama, né, desse divórcio, dessa separação. E as pesquisas elas apontam exatamente isso, que os filhos adultos acabam sendo meio obrigados a escolher, tomar partido daqueles que ele considera o lado mais injustiçado. Então, no seu caso, foi exatamente isso. Está se confirmando esse resultado dessa pesquisa que apontam para isso. Inclusive, minha filha até hoje ainda não conversa comigo, apesar do divórcio ter ocorrido em 2021? 2022. Depois de 9 meses eu solicitei o divórcio e até hoje não consigo conversar com a minha filha. Ela não aceita uma aproximação. Eu lamento muito tudo isso, mas eu acredito que Deus sabe todas as coisas. Tá, e quais você acha que foi os fatores que mais pesou na decisão? Que pelo visto a iniciativa foi da sua ex-esposa. E qual você acha que foi os maiores fatores? A iniciativa ela foi realmente unilateral. Eu jamais pensei em me separar da minha ex-esposa, apesar de nós já estarmos dormindo em quartos separados há alguns anos. Eu jamais pensava nessa possibilidade de divórcio, de separação. Eu acredito que como ela foi minha primeira namorada, eu me casei quando nós tínhamos 6 anos de namoro já, quando ela engravidou da minha filha. Então eu saí de uma vida de uma certa mordomia e fui para ter que
prover para uma família. Isso eu acho que foi bem dramático para mim, porque a minha rotina de vida mudou muito. E eu não estava maduro o suficiente para ter uma nova vida e ter essas novas perspectivas de vida dentro da empresa que era do meu pai. Na verdade, era uma empresa familiar, mas eu sempre trabalhei, mas depois que eu me casei, eu tive que ter mais responsabilidades. E isso foi gerando muitos estresses em mim e de uma certa forma, não tratar tão bem a minha própria família. Priorizava outras coisas. Eu priorizava outras coisas. E em 2000, eu queria empreender. Aí, com a colaboração do meu pai, eu comecei a fazer alguns investimentos. E o meu foco principal realmente passou a ser a minha propriedade rural. O prover. O prover. Legal. E aí, assim, você trouxe um outro dado que também as pesquisas afirmam que é um dos fatores que direcionam para o divórcio cinza, que é a ausência da intimidade sexual. Você trouxe aqui que vocês já estavam há algum tempo dormindo em quartos separados. Isso também faz parte das pesquisas. E quando isso acontece, é porque já existe uma ausência também de relacionamento, de cumplicidade emocional, de conversas verdadeiras. Então, o último sintomas, vamos dizer, é a ausência da intimidade sexual. Mas ele vem trazendo consequências de uma série de outros fatores. Se você pensar hoje, foi isso realmente também que aconteceu com você? A intimidade sexual foi, assim, digamos assim, um dos últimos fatores para ser levado, né, a ausência da intimidade sexual, no caso, para ser levado ao divórcio, mas que antes já havia um distanciamento de relacionamento emocional, de cuidado, de zelo, de ter um objetivo comum, os dois, porque tudo isso interferiu para o afastamento. No teu caso, foi assim também? Foi assim também. Nós tínhamos pouco diálogo, eu era bastante dogmático, eu queria imprimir as minhas ideias, incutir na mentalidade delas as minhas ideias de forma autoritária. E o diálogo, possivelmente, eu não permitia. E foi havendo um distanciamento, né? E quando isso acontece, a sexualidade ela fica muito prejudicada, né? Uhum. Principalmente a mulher, né? Eu acho que a mulher ela precisa desse envolvimento emocional para aí sim estar na intimidade mesmo, enquanto casal. E a ideia, né, de se dormir em quartos separados, partiu de você ou partiu dela? Partiu dela. Partiu dela. Porque teve um período da minha vida, acho que 2013, que eu passei a tomar bebida alcoólica com mais frequência, comecei a fazer parte de um ecossistema de amigos divorciados, que gostavam de tomar muita cerveja, nas imediações do prédio que eu morava. E aí, ao invés de eu ir para casa, eu às vezes, ou comumente, eu ficava nos bares, até tem um pub embaixo do prédio que eu morava, com os meus amigos. Uma grande falha da minha parte. Certo. E aí, assim, como foi para você lidar com a solidão e as mudanças da vida, né? Da vida de casado para a vida de solteiro depois dos 50 anos? Foi um processo bastante doloroso, né? Mas em Salmos 119, 71, é mencionado que quando há essa aflição, ou alguma aflição, nós somos passíveis de buscar conhecimento da palavra de Deus. Então foi isso que eu fui buscando. Logo na primeira semana que ela saiu, eu já fui buscar ajuda com a igreja IPI, que é vizinha do meu prédio, que eu morava, e questões espirituais, fui buscar. Passei a ser bastante participativo na igreja. Participativo de forma... ia nos cultos, né? Fui buscar, graças a Deus, eu tive ajuda de amigos que me levaram para buscar autoconhecimento, buscar conhecimentos de inteligência emocional, que me fizeram ter uma visão diferenciada de todo aquele sofrimento que eu vinha passando. Foram anos difíceis, mas graças a Deus estamos passando por eles. E como
como foi a reação dos amigos, dos familiares, além, né, dos seus filhos? Como foi a reação dessas pessoas? Os familiares ficaram, assim, muito entristecidos, né? Porque foi muito rápido, né? Ela tomou uma decisão muito repentina. Ou talvez não repentina. A saída foi repentina, mas ela já vinha se programando. Daí eu soube, através dela, que ela já se programava para sair de casa quando o meu filho saísse. Mas eu não sabia que seria dessa forma, né? Aliás, nem acreditava que isso aí iria acontecer. Minha filha já morava fora e meu filho estava saindo naquele dia. Então, por que a gente está trazendo esse conteúdo para vocês hoje, né? Porque além de ser um tema atual, que fique um alerta para você que de repente está passando uma situação semelhante a essa que o Sérgio já trouxe aqui, né? Com tanta verdade, com tanta humildade, porque não é um assunto fácil para você também, mas que é necessário para alertar você que está aí, porque o nosso lema, a nossa intenção com esse programa se você está vivendo situações semelhantes ao que antecedeu a separação do Sérgio, por que não você buscar ajuda antes que realmente o divórcio se concretize? Porque a nossa intenção realmente é de fortalecer as famílias e de trazer uma luz, uma possibilidade, sim, de você ir buscar mudanças dentro do seu relacionamento. Ah, não, Raquel, eu já estou num outro momento, eu já me separei. Aí, ok. Então, você pode seguir os caminhos que o Sérgio seguiu também. Ir em busca de se desenvolver emocionalmente, entender o porquê que essas circunstâncias aconteceram na sua vida, trabalhar essa parte da solidão, em buscar talvez até novos amigos, desenvolver a espiritualidade, que pelo que eu entendi, foi algo crucial para você se manter, né, em pé, foi a busca pelo desenvolvimento da espiritualidade. Então, também é uma possibilidade de você, se estiver passando por essa situação, fazer isso também. E se você ainda não se divorciou, fica a dica também. Vai fortalecer o seu casamento, desenvolvendo a espiritualidade. Porque quando o casal, né, ora junto, está junto, vai para uma igreja junto, certamente fortalece os laços, tanto familiares quanto do casal. Você concorda com isso? O que você pensa? Se você tivesse tomado essa atitude antes da separação, você acha que poderia ter invertido? Eu tenho certeza que teria evitado essa situação. Eu me lembro que uma vez, um domingo, ela estava se arrumando para ir na igreja e eu não ia na igreja. E eu perguntei para ela, se eu fosse em tal igreja, você iria comigo? E ela disse, se você realmente estivesse firme na igreja, eu estaria com você. E então eu tenho certeza que se tivéssemos buscado ambos a Jesus Cristo, nós estaríamos juntos, porque o cordão de 3 cordas, ele não arrebenta, né? Mas, lamentavelmente, eu não busquei no tempo correto. E até existe uma dinâmica, né, de uma pirâmide, onde Deus é o pico da pirâmide e o homem é a mulher, são os extremos da base. E conforme o homem e a mulher vão se aproximando de Deus, no pico da pirâmide, não sei se você já viu essa dinâmica, já vi. Eles também vão ficando mais próximos. Então é como se eles saíssem daqui se aproximando de Deus e o homem e a mulher vão também ficando mais próximos. Então, assim, a espiritualidade sempre vai ser um bom caminho. E mesmo porque lá existem pessoas preparadas para receber os casais, né? Os casais que estão passando por dificuldade, por desafios, as famílias também que estão passando por esses desafios, nas igrejas ou em qualquer outro lugar onde está sendo desenvolvida a espiritualidade, existem pessoas preparadas para isso. Então, fica muito bacana a gente trazer isso, essa possibilidade, né, para quem está nos ouvindo. Sem dúvida. Agora eu quero perguntar para você, como que você redescobriu a sua sexualidade depois do divórcio? Como que está sendo a parte da sua intimidade? Aí, quando eu passei a me envolver com a igreja e buscar os conhecimentos de Deus, eu aprendi que o sexo fora do casamento é denominado de fornicação, é um pecado. Então, obviamente, eu tive alguns relacionamentos pós-divórcio,
Porque era uma busca de validação, porque a dor da rejeição ela é muito grande, foi muito grande. E acredito que para todos a rejeição ela é dolorosa. Mas logo passou esse período. Certo. E aí, assim, você já respondeu, né, que buscou novos relacionamentos. E que diferenças que você percebeu? Foi difícil você se adaptar? Foi desafiador você se adaptar a esses novos relacionamentos? Por isso, talvez, você optou por não estar, né, assim, mantendo num relacionamento, como você mesmo disse. Eu tive o meu último namoro, durou 1 ano e 2 meses aproximadamente. Mas ela sabia que eu ainda, no início, não estava pronto para, de fato, ter um relacionamento duradouro a ponto de nós nos casarmos. E foi isso. Certo. E se você pudesse fazer uma análise, né, dos teus anos de casamento até a data do divórcio, em que momento que você pensaria em mudar de atitude? Quantos anos antes da separação, propriamente dita, você acha que poderia ter feito algo de diferente para evitar a separação? Eu acredito que desde o início do casamento, se eu tivesse alicerçada a minha pirâmide de identidade, provavelmente isso não teria acontecido. Tenho certeza que não. Mas como eu errei nas minhas prioridades, eu acabei pecando naquilo que era mais importante, que era no tratamento com a minha própria família, com a minha esposa e filhos. Certo. E aí, assim, que conselho você deixaria, então, para quem está passando ou se aproximando, sentindo que está se aproximando de um divórcio, ou para quem já está passando, realmente já está dentro de um divórcio, que conselho que você deixaria? Primeiro, para quem ainda não está divorciado, mas sente que algo não está 100%, que algo está acontecendo. Eu diria para um homem que está com possibilidades, uma iminência de uma separação, para se cuidar do próprio corpo, porque a mulher vai perdendo admiração pelo marido por várias situações, inclusive pelo próprio físico do homem. É um dos detalhes somente, mas óbvio que todo o tratamento dele com a sua esposa e filhos, ele é preponderante para que haja manutenção do casamento. Então, acredito que seja isso. Você comentou até a aparência física. A aparência física. Houve mudança sua? Sim, eu fui buscar, inclusive com o pastor da igreja da minha ex-esposa, algum respaldo para que eu entendesse o que tinha acontecido, né? Antes mesmo de ter me conhecido, as minhas emoções, a minha personalidade. Ele disse que eu não me amava e que ela já tinha saído, apesar de estar em casa ainda, ela já tinha saído faz tempo. Então isso foi muito importante para mim, porque daí eu comecei a pesquisar o que é não me amar. Aí eu estava com artrose em ambas as pernas, eu mancava de uma, estava com 30 quilos a mais, estava calvo. E aí eu comecei a imaginar ela me observando andando na casa, sem camisa, obeso, mancando. Enfim, aí realmente eu comecei a tomar algumas medidas para cuidar do meu próprio corpo e melhorar a minha autoestima. Isso depois da separação? Depois da separação. Então, o que o Sérgio está dizendo é que você que está num relacionamento, independente de estar sentindo que está num momento desafiador ou não, nutre o autocuidado, o amor próprio, se cuide, faça algo que você goste, desenvolva um hobby, porque quando você se ama e quando você faz coisas que você gosta de fazer, automaticamente você está dando a chance para quem está perto de você também te amar. Porque ninguém dá aquilo que não tem. E isso dentro da nossa jornada, dentro da FebraCis, a gente aprende muito isso, né? Para vocês entenderem, eu conheci o Sérgio através da FebraCis, através dos cursos de inteligência emocional que ele citou que buscou depois do divórcio. E esses cursos, eles trazem exatamente isso, a gente entender qual é o nosso verdadeiro valor, quem nós nascemos para ser diante da imagem de Deus. Né? O que Deus pensou, quais foram os planos de Deus para quando nos colocou no mundo. Então, para vocês terem uma ideia, Deus já nos conhecia mesmo antes da gente nascer. Então, ele já tinha todo o plano traçado. Só que muitas vezes
as dores, e provavelmente aconteceu isso com você, aconteceu comigo também, as dores que a gente passa no decorrer das nossas vidas, principalmente na infância, nos desvia desse plano original de Deus. E é aonde a gente começa a se autopunir todos os dias um pouquinho. E isso existem diversas formas de se fazer isso. Através da bebida, que você já trouxe, que você fortaleceu. Da comida, eu já passei por isso também. Me autopunindo através de uma alimentação. Me autopunindo, não nutrindo um hobby, não cuidando do meu físico, não praticando exercícios físicos também. Então, tudo isso são formas de nós nos autopunir. E quando nós nos autopunimos, a gente está demonstrando ao outro que nós não somos dignos de ser amados. Nem por nós mesmos, quanto menos pelo outro. Porque uma das nossas grandes missões, e que é para todos, é amar ao próximo como a mim mesmo. Primeiro eu preciso me amar, para depois conseguir amar ao outro. Então, pode-se dizer que isso foi a origem, realmente, do início do seu divórcio. Sem dúvida, sem dúvida. Pode-se dizer isso. E outra coisa que eu sugeriria para a manutenção de um casamento e um bom relacionamento, seria que as pessoas atentassem para qual a linguagem de amor do seu cônjuge, ou quais as linguagens, que nós temos a primária e a secundária. Eu me lembro que há muitos anos minha ex-esposa sugeriu que eu lesse o livro As 5 Linguagens de Amor, de Gary Chapman. Eu não me lembro exatamente o autor, mas eu não li, eu passei sem despercebido, não dei importância para isso que ela tinha me sugerido. Mas, na verdade, ela estava me dando uma dica. Uma dica. Uma importante dica. Era um grito, né? Era um grito. Um pedido. Exatamente, era um pedido. E eu lamento muito não ter lido naquela época esse livro, mas eu espero que quem esteja passando ou pensando na possibilidade de se separar, busque conhecimento, e esse livro é uma grande sugestão. Só para vocês entenderem, vamos trazer aqui as 5 linguagens, você se recorda? São palavras de afirmação, toque físico, atos de serviço, presentes e o quinto... olha só, me falhou aqui, mas vai vir. Daqui a pouco eu lembro aqui o quinto. Mas são esses 4, tem mais um. E aí, assim, a gente não tem que amar ao outro como você gostaria de ser amado. Você tem que amar ao outro, principalmente ao cônjuge, como ele entende ser amado. Por exemplo, se o seu cônjuge tem como linguagem de amor ato de serviço, não adianta você trazer um presente, não adianta você elogiar, a pessoa só vai se sentir amada quando você fizer alguma coisa para ela, como por exemplo, se for uma mulher, né, com a linguagem de amor com atos de serviço, o homem ajudar a lavar uma louça, levar um café da manhã para ela na cama. Então, aí sim ela vai se sentir amada. Tempo de qualidade. Isso, olha, já lembrou. E o próximo é tempo de qualidade. Eu, por exemplo, eu sou palavras de afirmação. Você é qual? Toque físico. Você é toque físico. E prestação de serviço. E prestação, e atos de serviço. Atos de serviço. Então, olha só. A gente precisa entender qual é a linguagem de amor do outro, para a gente ser assertivo nos nossos atos e realmente nos fazer entender. É a tal da comunicação assertiva. Exatamente. Sempre é muito importante trazer a comunicação assertiva. E agora eu gostaria que você trouxesse, então, um conselho para quem já se divorciou, assim como você. Que dica que você daria para essas pessoas? Eu diria que quem já se divorciou está sofrendo por conta disso, trilhe um caminho de buscar autoconhecimento, buscar espiritualidade, cuidar do seu próprio corpo e ser forte, né? Porque geralmente é um período de bastante dor. Então eu acredito que nós temos que ser fortes como Jesus Cristo foi e nos disse, né? Que ele passou por aflições, mas vencer o mundo. E eu acredito piamente nisso, que é a forma que a gente tem que lidar com essa situação. Porque eu soube de casos, depois que eu entrei nesse processo, de pessoas que se suicidaram por conta de divórcios. Enfim, então isso não pode acontecer. Isso. E aí até você trouxe, né? É um período de muita dor, sim, mas também pode ser um período de redescoberta, assim como foi para você. Você redescobriu e desenvolveu um novo estilo de vida
que Sim. te trouxe aonde você está hoje, de uma forma física muito melhor, uma cabeça, né, um desenvolvimento emocional, Sim. uma mentalidade diferenciada. Claro, poderia ter feito isso antes? Poderia ter feito isso antes, né, da família, né, se dissolver? Poderia, mas já que não é mais possível, agora você precisa cuidar de você. Exato. E em termos de relacionamentos futuros, o que você tem em mente para acontecer? Eu não consigo assim prever o que eu quero para minha vida em termos de relacionamento. Eu tenho vivido um dia por vez e aguardado o que pode acontecer na minha vida. Não sei. Eu não tenho assim como prioridade ter um novo relacionamento. Eu estou buscando evolução espiritual, buscando conhecimento através de livros da área de inteligência emocional, fazendo muito exercício físico, que eu gosto bastante. Mesmo que precisa gastar energia, né? Precisa gastar energia. Existe energia ali acumulada que precisa ser gastada. Sim, exato. Então, mas bacana, você montou estratégias na sua vida para se permanecer nesse planejamento que você fez. Então, você que está nos ouvindo também pode fazer isso. Tá? Então, e olha, talvez não esteja acontecendo nada disso com você, mas que você conheça alguém que está passando por isso. Então, o que eu vou te pedir? Curta, compartilha, manda para os amigos, direciona o programa do Envolve 50 Mais TV na parte da sexualidade, para que outras pessoas também possam ser impactadas e transformadas através desse conteúdo. Sérgio, você poderia deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo? Eu creio não, eu tenho convicção de que o matrimônio é um ministério. Então, ele tem que ser levado a sério, assim como um pastor cuida das suas ovelhas, um padre cuida dos seus membros, da sua igreja, e é isso aí. E olha só, como o Sérgio trouxe, e um dos conteúdos que a gente desenvolve na inteligência emocional é a autorresponsabilidade. Então você vê, em todo momento o Sérgio trouxe a responsabilidade toda para ele. Eu não acredito muito nisso. Claro que eu não conheço a situação, como que era o seu casamento, mas eu sempre acho que existem os dois lados da moeda e a responsabilidade é 50% de cada um. Então, assim como o homem, né, é o cabeça, a mulher é o pescoço, a mulher que direciona para onde o homem tem que olhar. Não estou aqui julgando de forma alguma, mas fica aí, né, também um momento para você pensar em como você está vivendo a sua vida e o que você pode tomar, né, de decisões hoje. Talvez uma pequena mudança vai transformar totalmente o seu futuro daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, as mudanças não precisam ser grandes, elas só precisam acontecer. E que para isso, você precisa ter conhecimentos novos, pessoas novas, escolher quem são as pessoas que estão próximas a você. Como o Sérgio mesmo disse, ele estava num ciclo de amizades de homens separados. Exatamente. E aí, o meio sempre vence. Exato. Então, assim, onde é o meio que você está vivendo? Qual é o seu ecossistema? Quem são as pessoas que você mais está convivendo nesse momento? Você está conversando sobre a sua intimidade, do seu casamento com outras pessoas? Porque eu também acho que isso não é legal. Eu acho que o que tem que acontecer é conversar sobre isso dentro de casa. Mas isso é uma opinião minha. Talvez você tenha uma opinião diferente. Mas fica aí a dica. Buscar informações, buscar se desenvolver para que se viva, né? Continuando Exatamente. A viver relacionamentos funcionais. É necessário. Sérgio, queria muito te agradecer. A sua coragem, a sua humildade de estar aqui contando a tua história. Não é um momento feliz da tua vida, não. Infelizmente não é, foi. Mas que você decidiu transbordar na vida das pessoas, exato, porque elas também não passem por exato. Isso. Então não esqueça, compartilhe, curta, Envolve 50 Mais TV, programa Sexualidade. Gratidão.